Oi, gente. Eu acho que muitas pessoas, quando passam ou estão passando por situações difíceis, colocam muito em dúvida a sua fé, né? E isso é até engraçado comigo, essa parte da fé. Porque quem me conhece sabe que assim que eu tenho fé, mas não sou uma pessoa religiosa de estar todo domingo na igreja, de ir pra missa, sabe? Não sou essa pessoa religiosa desse jeito. Mas quando eu era adolescente, aconteceu uma coisa bem engraçada comigo. No último ano da escola do ensino médio, né? A escola tinha uns convênios com o estado e a gente fazia umas provas para ver se a gente podia entrar na universidade. E eu morava em Croatá, né, São Gonçalo do Amarante, e eu fui para Fortaleza para fazer essa inscrição para essa prova e depois fui para fazer essa prova. Saímos de lá de madrugada, uma turma de amigos, para vir fazer essas provas em Fortaleza. E eu acho que eu tinha ido a Fortaleza umas 2 ou 3 vezes e nem uma vez só, né? Tinha ido com as minhas irmãs, tinha ido com a minha irmã ou com a minha mãe, nunca tinha ido para Fortaleza só. E nesse dia eu fui com os amigos, somente até o terminal do Antônio Bezerra. Chegando ao terminal do Antônio Bezerra, eu iria pegar outro ônibus e eu iria para a Avenida da Universidade, que eu iria fazer a minha prova lá. Fui, né, até o Antônio Bezerra. Chegando no Antônio Bezerra, eu peguei o coletivo. E na hora desse coletivo, eu fui de calça, né, e não levei bolsa nem nada. Naquela época nem tinha telefone. Coloquei os dinheiro, o restante que sobrou da passagem que eu tinha pago de Croatá para Fortaleza num bolso e o outro dinheiro graúdo para a volta no outro bolso. E fui. Quando cheguei dentro do coletivo, tinha um rapaz vendendo bombom e vinha com uma mensaginha bíblica, né? Com a santinha. E eu peguei e era o troco da minha passagem que tinha sobrado. E eu comprei essa mensagenzinha bíblica com o troco que eu tinha. Botei no bolso e fui fazer minha prova. Terminei de fazer a prova. Andei um pouco a pé, peguei o coletivo. Quando eu coloquei a mão no bolso para tirar o dinheiro para pagar o coletivo, eu só encontrei a mensagenzinha com o bombom que eu tinha comprado no terminal, né? Eu não sei o que aconteceu, se na hora que eu fui tirar minha documentação, lá na prova, se eu puxei e o dinheiro caiu, ou se eu fui roubada dentro do ônibus e eu não prestei atenção. Só sei que eu não tinha 10 centavos no bolso para voltar de Fortaleza para Croatá. E eu tinha que pegar 2 ônibus. E aí eu me desesperei. Já tinha entrado dentro do coletivo e não tinha o dinheiro para pagar. O que era que eu ia fazer? Fiquei sentada naquela parte de trás antes da roleta de passar. Tirei a mensagenzinha do bolso. Era uma mensagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu rezei aquela oração, né? Pedindo a ela que iluminasse o coração do trocador para que ele deixasse eu passar a roleta sem pagar. E isso aconteceu, né? Eu falei pro trocador, eu contei a história, contei o que tinha acontecido e ele deixou eu passar. Não, eu fiquei dentro do ônibus até na hora de entrar no terminal e eu desci, né, sem pagar. E ele me perguntou como eu ia fazer para chegar a Croatá, já que eu não tinha o dinheiro. E eu disse a ele que eu tinha uns primos que trabalhavam na Guanabara
e que eu iria chegar na agência e ia pedir alguém que ligasse para eles, que entrasse em contato com eles, que eles pudessem ligar para minha mãe, para que ela pudesse me esperar lá na parada de ônibus, para que ela pudesse levar o dinheiro para me pagar essa passagem, em algum jeito. E isso eu fiz, né? Fui do caminho até a rodoviária, do terminal até a rodoviária para pegar o ônibus. E no meio do caminho, eu ia metendo as mãos nos bolsos, né? Olhando, que eu já tinha olhado várias vezes e não tinha nada. Não tinha nada, a não ser o papelzinho da oração da Senhora Aparecida. E nessa hora eu meti a mão no bolso de novo. E nesse bolsinho pequeno, né, da frente, que fica aqui da calça da gente, eu já tinha olhado também, no meu não tinha nada. E nessa hora eu meti a mão no bolso e tinha o dinheiro da passagem certinho, sabe? Não tinha 10 centavos a mais nem 10 centavos a menos. Era o dinheiro da passagem de Fortaleza até o Croatá. E eu peguei, né, o ônibus, fui para casa. Não contei essa história para ninguém, porque se eu tivesse contado para os meus pais, eles não tinham deixado eu ir fazer a segunda etapa da prova, né? Não ia deixar eu ir, porque ia ficar com medo de eu me perder, de eu ter perdido dinheiro, de eu ter sido assaltada e nem ter prestado atenção que tinha sido assaltada. Então, eu não contei a história para ninguém. Mas a partir desse dia, eu me tornei devota, né, a Nossa Senhora Aparecida. E até hoje eu sou devota a Nossa Senhora Aparecida. Tenho aqui em casa, eu acho que 2. E o meu esposo, Fernando, também era muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, por alguns milagres também alcançados. Eu tenho aqui em casa, né? Ele tem aqui no escritório, né, dele, uma Nossa Senhora Aparecida. Tem uma Nossa Senhora Aparecida lá no Corre da Catarina, quem já viu aí nos vídeos, né? Tem uma Nossa Senhora Aparecida no Corre da Catarina. E assim, eu tenho um cordão com um coração e Nossa Senhora Aparecida dentro, que ele me deu de presente de aniversário também. Então, assim, a fé, sabe? Apesar das dificuldades, apesar de tudo que tá acontecendo, né? De tudo que aconteceu e que tá acontecendo, a minha não abala, né? Não se abala, pelo contrário, eu tenho muita fé. Graças a Deus, eu tenho muita fé que as coisas é do jeito que Deus quer, né? Não é do jeito que a gente quer. Eu rezei no dia 12, que eu rezei para Nossa Senhora Aparecida e eu disse a ela que não escutasse o meu coração, escutasse o coração dele, né? Não fizesse a minha vontade, fizesse a vontade dele. Que a minha vontade era uma, a dele era outra. Então, que assim fosse feita. E depois da ligação, eu sentei aqui, nesse sofá, e chorei bastante. E depois do choro, né, eu disse, oh meu Deus, né? Fui me lamentar, né? Por quê, né? E aí, no mesmo momento, veio na minha mente, né, a oração que eu tinha feito naquele dia da ligação, que tinha dito da piora dele. E eu disse para ela assim, que eu não iria, né, não estaria me queixando por ele ter partido. No momento, eu estava agradecendo a ela, né? Eu não estava reclamando. Apesar da dor que eu estava sentindo, mas eu estava agradecendo por a dele ter acabado. Porque quando você ama uma pessoa, você não quer saber da sua dor. Você tem que pensar no próximo. Então, naquele momento eu estava pensando nele,
na melhora dele, no que era bom para ele, e que no momento que era bom para ele, né, seria aquela partida que iria ficar bom, nós iríamos ficar sofrendo por muito tempo, mas para ele o sofrimento iria acabar. Todo aquele sofrimento de UTI, de medicação, de remédio, de furadas, de exame, tudo que ele passou de sofrimento, né, iria chegar ao fim. Não o sofrimento de UTI, mas o sofrimento do corpo, né, que o corpo dele já estava cansado. Mas ele estava partindo, né? E que vai continuar aqui com a gente, mesmo não estando mais em corpo, mas tá em alma, tá em espírito, tá aqui com a gente, comigo, com os meus filhos, né? A gente continua na fé, porque a gente tem que rezar e agradecer. Não é só na hora das coisas boas, né? A gente tem que rezar e também tem que agradecer na hora das coisas que acontecem que a gente não quer que aconteça. Então eu acho que quem tem fé é na hora boa, é na hora ruim, é na hora da dor, é na hora do sofrimento, é na hora da angústia. É nessa hora que você tem que mostrar a sua fé. Então, se você tá assistindo esse vídeo e a sua fé tá abalada, né, não perca a sua fé. A nossa fé é tudo que a gente tem. Então, dias ruins vão passar, dias melhores vão chegar, não do jeito que a gente quer que eles venham, do jeito que eles querem do jeito que a gente queria que a vida continue, mas os dias melhores do que o de hoje virão. Então tenha fé. Reze, peça a Deus, né? Assim como eu faço todo dia, toda hora, né? Toda hora quando eu vejo põe a sua fé. Então, põe a sua fé em prática, né? Reze, agradeça a Deus. Não reze e não peça. Agradeça por tudo também, porque às vezes a gente tem mania só de pedir e não de agradecer. Mas agradeça na dor e no sofrimento. Reze e agradeça por tudo também, tá? Então, não perca a sua fé. Não perca.